A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. O nosso canal aqui, ele claramente é voltado para o conhecimento bíblico, para o aprofundamento da Palavra de Deus, tá bom? Então eu quero te convidar aqui a uma meditação na Palavra do Senhor, o qual, depois de você raciocinar comigo dentro desses textos sagrados aqui, com certeza você vai fazer algumas considerações sobre o seu posicionamento, até mesmo posicionamento político. Bom, vamos lá então. O texto a considerar é Atos, capítulo 2, verso 43 ao 46. Diz assim: Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 43 ao 46. Amém? Olha o que diz Atos dos Apóstolos 4, o verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Tá? Atos 4, verso 34. Eu trouxe esses dois textos aqui, separei, para nós meditarmos. Bom, primeira coisa, o que estava acontecendo? Eles tinham, o escritor de Atos dos Apóstolos, ele está destacando o bom coração daqueles irmãos, tá? Ele está mostrando como aquilo ali foi benéfico para o povo naquele momento, aonde eles tinham tudo em comum, tá? O texto de Atos também fala que o povo via aquilo como belo, né? Gostava daquilo e de maneira que a igreja caiu na graça do povo. Então, o escritor Lucas está destacando a benevolência daqueles primeiros cristãos ali, tá bom? Isso aqui é importante, é interessante, mas temos que ter em mente que não é uma doutrina bíblica. O Senhor, ele não manda que façamos isso. Nenhum lugar da Bíblia manda que se faça isso. Ensina sim que se ajude os necessitados, que se faça esmola e tudo, né? Bom, aqui não está mostrando isso. O que eu quero dizer para os irmãos aqui com essa passagem é o seguinte: esse texto, ele demonstra, ele faz um esboço da ideia socialista. Você pode reparar, ele fala que havia tudo em comum, todos tinham tudo em comum, né? Isso é uma ideia socialista, é um esboço do socialismo. Claro que Karl Marx e Friedrich Engels, quando eles tiveram eles trouxeram o ideal socialista, eles não visavam, não foi esse texto que inspirou eles, né? Eles tiraram do capitalismo as suas ideias, tá bom? Mas aqui ele nos mostra, ele nos dá um esboço do que é o pensamento socialista, do bem comum, né? A gente vê aqui no texto que aqueles que tinham propriedades vendiam tudo e eles traziam, né, o preço, o que eles arrecadavam aos pés dos apóstolos e tinham tudo em comum ali. Bom, então nós temos que raciocinar aqui qual foi o resultado disso, tá? Por quê? O que aconteceu depois? Qual foi o resultado? Primeiramente, por que isso aqui ocorreu? Por que eles faziam isso? Mas antes de eu entrar nisso aqui, eu peço que você deixe o seu like aí no vídeo e vamos aí estudar, meditar um pouco esta passagem aqui para a gente entender um pouco melhor. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, tá bom? E ative aí o sininho das notificações. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eles faziam isso porque havia naquele momento alguns teólogos chamam de febre escatológica, né? Alguns acreditavam que Jesus ia vir naqueles dias deles, né? Então eles não viam o motivo por que ficar apegado a coisas materiais. Eles achavam que Jesus ia vir naqueles dias, porque o próprio Senhor Jesus, quando estava com eles, havia falado que alguns não passariam ali pela morte enquanto não visse o Filho do Homem.
Obviamente a gente entende depois por que Jesus falou isso, mas ele não estava afirmando para eles que que a sua segunda vinda, que a sua volta ia ser naqueles dias ali. Então muitos se acercaram disso e acreditavam realmente que Jesus ia vir por aqueles dias, e aí eles se desfaziam de tudo, tá? E por isso a gente vê esse texto acontecer isso daqui. Bom, então o que acontece depois? A gente sabe depois, pelo próprio texto sagrado, que a igreja de Jerusalém, onde se praticava isso daqui, ela ficou muito pobre. A realidade é que aquela igreja ficou muito pobre, porque todos que tinham propriedade, todos que tinham condição financeira, eles venderam tudo. E eles trouxeram para a comunidade dos cristãos, e o que aconteceu? Eles ficaram muito pobres. A gente vê em Romanos 15, verso 25 ao 26, o próprio apóstolo Paulo falando que numa reunião ali das igrejas da Caia, da Macedônia, eles entenderam que deveriam levar ofertas para Jerusalém, levar mantimentos para os pobres. Olha o que diz Romanos 15, verso 25 ao 26. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar os santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então a gente vê que a igreja de Jerusalém ficou muito pobre. E aqui eu quero trazer esse alerta para os irmãos, que por esse esboço do socialismo aqui a gente vê que esse tipo de governo, esse tipo de sistema, ele não prospera. Ele não prospera, porque eles trazem para o bem comum, eles vendem as suas propriedades e distribuem ali entre eles, entre os santos ali, mas eles ficam pobres, porque eles não têm bens mais, eles não têm mais bens materiais. Essa é a realidade. E não tem como a gente viver sem bens materiais. Ninguém vai viver só de comida, a não ser que Deus estiver guiando o povo pelo deserto, aí sim, né? A nuvem, o maná, aí é outra coisa. Mas enquanto nós estamos aqui, vivendo nesse mundo mau e corrompido, precisamos dos bens materiais para sobreviver. Essa é a realidade. Não é verdade? Simples assim. A gente vê isso, a gente vê inclusive que o apóstolo Paulo, ele dá recomendações contra esse sistema. A gente lê lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, o verso 10, olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Quer dizer, ficando à toa, né? Ficando sem fazer nada, não querendo nada com nada. É isso que o apóstolo Paulo está orientando aqui. Porque entre os tessalonicenses, eles tinham também esse ideal, esse sistema aqui. E aí o apóstolo Paulo está falando que alguns ficavam ali querendo viver à custa somente dos santos, não querendo fazer nada, não querendo trabalhar, só vivendo do assistencialismo da igreja. Tá? Então a gente vai ver que há um combate aqui contra esse tipo de procedimento, contra esse tipo de sistema. Tá? Claro que não havia conhecimento naquela época do que é sistema socialista, do que é capitalista, não havia nada disso, né? Não é verdade? Hoje nós temos essa noção porque um camarada chamado Karl Marx e o outro, Friedrich Engels, eles tiveram essas ideias socialistas e trouxeram isso aí para o mundo, e aí a gente vê hoje pessoas com esses pensamentos socialistas e querendo implantar governos pelo mundo afora. E a gente sabe que, a exemplo do que está aqui na palavra de Deus, eles não prosperam, não prosperam. Tá? O socialismo puro não prospera. Você pode tirar aqui pelo continente latino-americano, pela América do Sul, por exemplo, você pode ver, pode observar por aqui os países que têm ideais comunistas e socialistas, como é que eles estão hoje. E uma coisa aqui que eu quero fazer como uma denúncia aqui, o que todo mundo já sabe, na verdade, é que eles precisam de um país rico como o Brasil, um país forte, como o nosso país, como o Brasil, para financiar
esse tipo de política nos países que estão quebrados aqui. Já fizeram isso no passado e com certeza vão querer fazer de novo, tá? Eu espero que você, a única forma de você responder a isso é no voto, é na urna, obviamente, não é verdade? Espero que esse vídeo aqui chegue a tempo para você formar uma opinião. Obviamente, meus amados irmãos, que o Senhor, ele não está preocupado com política, mas ele está preocupado com o teu bem-estar. E a orientação bíblica é que nós cuidemos da pátria onde nós estivermos. A orientação da palavra de Deus é que nós oremos pela cidade onde nós estivermos, pela pátria onde nós estivermos. Não é verdade? A nossa terra onde nós buscamos é o céu, obviamente. E é isso que Deus está preocupado, se nós vamos para lá ou não. É isso que o Senhor está preocupado. Mas enquanto estivermos aqui, eu e você temos a obrigação de zelar pela nossa nação, aonde nós vivemos aqui neste mundo. Não é verdade? Então nós precisamos a cada dia estar atento a isso. A palavra de Deus, ela nos dá aqui uma história onde está implícito o modelo do socialismo no meio da igreja que deu errado. Infelizmente deu errado, né? Infelizmente foi o que aconteceu com os primeiros cristãos ali. Eles ficaram muito pobres, tá? E isso aqui bate muito também naquela teologia da prosperidade financeira que andam pregando por aí, né? E que não é verdade, que ela é uma teologia falsa. Deus não está preocupado em fazer ninguém ficar rico. Não é essa a preocupação do Senhor. A preocupação de Deus é se você vai morar no céu ou não. Deus não está preocupado com nada disso. O que Ele quer é que você tenha um futuro na terra prometida, na terra santa, lá no céu com o Senhor. Amém? Então, eu espero que você saiba fazer suas escolhas, né? Na hora de votar, na hora de escolher o seu candidato, tanto para essa eleição agora em 2022, como para as próximas que virão. Pense muito bem nisso, né? Eu quero passar aqui para os irmãos esse texto sagrado. Obrigado por você estar aí conosco até agora, aí aprendendo um pouco aí nesse vídeo, tá bom? Ajude a divulgar esse canal, compartilhe esse material, tá? Se inscreva aí no nosso canal, deixa um comentário aí pra gente. Sei que muitos não vão gostar do que eu falei aqui, mas não tem problema. A gente tem que emitir nossas opiniões, debater, comentar, né? E interagir. Deus abençoe a todos.